Pessoal, eu vou chamar os participantes então para a gente não tomar muito tempo. Agora a gente vai falar sobre reforma eleitoral, mudanças por um pleito mais justo, ético, participativo e com regras que permitam uma comunicação mais eficiente pelo bem da democracia. Para mediar esse painel, eu chamo a associada do CAMP, Nádia Rizzocelli. E também para a participação, eu chamo o conselheiro consultivo e membro fundador do CAMP, Paulo de Tarso da Cunha. E também o associado do CAMP, Carlos Colonese. Participam ainda deste painel o membro fundador do CAMP, Marcelo de Giuseppe. E também Bruno Oliveira, associado do CAMP, e assim a gente fecha esse painel. Sejam muito bem-vindos. Pode ficar bom. Vai precisar do microfone. Boa tarde, gente. Esse é um tema, reforma eleitoral, que atinge a todos os brasileiros. E a nós, como profissionais de comunicação política, mais ainda, porque precisamos dessas regras claras para poder trabalhar direito. Temos a responsabilidade de garantir que as alterações legais aprimorem o sistema eleitoral, corrijam falhas, distorções e os problemas criados no meio político, principalmente a corrupção, que diria ser o maior deles. Precisamos garantir que a democracia e a participação popular sejam sempre ampliadas e não reduzidas, no processo eleitoral e no centro de decisão da soberania nacional. Para isso, temos que ser vigilantes e atuantes. E é isso que a gente vai tentar começar agora, para conseguir acompanhar de perto essas regras para 2026. Com certeza, dependendo do que aconteça, essas regras vão mudar o jogo político para 2026. Para nos ajudar a entender o que pode acontecer e qual é o papel do CAMP, a gente está aqui com esses profissionais que vocês já conhecem, que fizeram história na comunicação política pública e eleitoral do Brasil, o Paulo de Tarso, que participa de campanhas desde 1982, o Cacá Colonese, desde 1989, nesse mercado, Bruno Oliveira, há 22 anos, e Marcelo de Giuseppe, há 20 anos, se dedicando à pesquisa. A gente vai começar esse painel falando um pouquinho da história do Cacá. Bom, boa tarde a todos, parabéns pela energia, quem conseguiu ficar até agora aqui. Um tema aparentemente chato, mas no fundo muito interessante. Pode parecer uma contradição, né? A gente vai falar de lei e aqui na mesa não tem nenhum advogado, não tem nenhum legislador. Isso tem uma razão, porque na verdade é um chamamento de todos nós que trabalhamos com marketing, que trabalhamos com comunicação política, comunicação eleitoral, para nós estarmos atentos, porque as leis exigem atenção, exigem que a gente fiscalize e participe da elaboração delas. E está em jogo agora uma nova lei eleitoral. A gente tem, só para rapidamente, a gente tem um código eleitoral, aquele que a gente se debruça toda a campanha para ver quais são as resoluções novas, o que pode, o que não pode, todo mundo deve fazer isso antes de uma campanha, né? E existem outras 6 leis que vão ser consolidadas num único texto. E é isso que está em jogo, né? A gente vai falar dessas mudanças e esse chamamento do CAMP é para que a gente preste um pouco mais de atenção nessas mudanças, o que está por vir na lei, o que ela nos afeta e como nós podemos participar. A exemplo da participação do CAMP nessa última audiência pública
que o Campi conseguiu fazer com que as deepfakes e as fake news fossem incorporadas num novo texto jurídico aí, né? Bom, eu trouxe uma cola aqui, porque não tem nenhum rigor científico aqui o que eu vou falar, nenhum rigor acadêmico, mas é mais um pouco de história para a gente entender um pouquinho como foram as eleições do Brasil e que cicatrizes elas deixaram, né? Eu acho que tem avanços consideráveis, mas tem muitas cicatrizes em função de como ela foi praticada ao longo dos anos, né? O Paulinho, ele garante que a primeira eleição no Brasil foi com Pedro Álvares Cabral, mas não existe nenhum documento sobre isso. Mas os portugueses eram... A primeira polêmica. Sacanagem aí, né? Depois ele te pega. Na verdade, o único texto que confirma, o único documento é de 1532, que foi para escolher quem iria governar São Vicente, aqui em São Paulo, né? Então, era uma tradição dos portugueses, dos colonizadores, assim que chegavam no país, eles faziam uma eleição. A primeira coisa era fazer uma eleição, escolher quem ia comandar aquele povoado, aquele novo povoado, quem ia cuidar da segurança, quem ia cuidar do bem-estar da população. E o incrível nisso tudo é que todos participavam, existia uma liberdade total de voto. Então votavam mulheres, votavam homens, votavam índios, se tivessem lá junto com o grupo, né? Era uma ordenação do rei. E depois, isso continua, né, durante o reinado e o império, e depois uma outra grande eleição, a mais importante do Brasil, que se tem notícia foi da escolha dos brasileiros que iriam representar o Brasil nas cortes portuguesas, né? Então, o que se destaca nisso era que o voto era livre. Agora, com o tempo e com a formação das elites, né, foi se tentando criar um certo ambiente de oligárquico, né? E a lei foi mudando. A lei passou a ser uma lei muito autoritária, onde se excluíam os negros, os assalariados, as mulheres, e só podiam votar quem tinha um certo poder aquisitivo. Então, eram os donos de terra, os que tinham sido beneficiados com as terras, né? E esse começou sendo, na verdade, um legado que nós carregamos, essa é a nossa herança, né? De uma forma segregacionista de escolher as pessoas, né? Existiam, claro, evidentemente não existiam partidos, mas tinham os grupos. Os grupos eram quase que de uma selvageria, de uma violência, né? Os grupos eram formados por famílias, a gente sabe muito bem, aqui em São Paulo eram os Pires e os Camargo. Tenho certeza que em cada estado de vocês tem algum, né? Alves e Maia, lá no Rio Grande do Norte. Então, todo mundo sabe que tem essa... E esses grupos, eles eram violentos, né? E eles tinham... violentos e controlavam tudo, né? E com a República você imaginava que essa situação poderia se mudar, a velha República, né, em 89, mas aí a coisa ficou um pouco mais acentuada, né? Esse poder passou a ser muito mais acentuado porque os coronéis passaram a ter, foram investidos de um poder de polícia. Então, eles eram o representante da Guarda Nacional nas cidades e nos estados. E os coronéis que escolhiam os seus candidatos, faziam a propaganda, eram os marqueteiros, né? Eles contavam os votos e
que mais? Não dava nem para fraudar, né? Porque eles escolhiam quem eles queriam, né? Então esse é o famoso período do coronelismo. Isso é interessante. Ó. Eles fiscalizavam o voto que não era secreto. Né? Eles que davam Eles davam a fichinha e conferiam se a pessoa tinha votado no candidato dele. Uma quantidade muito grande de analfabetos. Exatamente. Fiscalizavam o voto que não era secreto. Além disso, tinha uma instituição no Congresso chamada degola. Ou seja, se alguém da oposição conseguisse algum sucesso, os congressistas tinham esse poder de veto. Então, não passava mesmo, né? Não tinha como. Em função desse estado de coisas, começa um movimento que resulta na Revolução de 30. A Revolução de 30, todos nós sabemos da importância dela, né? E foi realmente para nós, do ponto de vista eleitoral, um verdadeiro marco, né? E tem algumas curiosidades aí na Revolução de 30, porque a base ideológica, o que formou o pensamento da Revolução de 30 foi exatamente esse, de mudar a maneira de se escolher um representante, né? Então, o Getúlio, o grupo do Getúlio no Rio Grande do Sul tentava trazer o Luiz Carlos Prestes, que era um grande líder popular, para o movimento, né? E a essência do que eles discutiam era a necessidade de regenerar os costumes políticos, né? Então, a política, o voto, a escolha, né, sempre permeou os grandes movimentos brasileiros, né? E a Revolução de 30 foi esse movimento. O Luiz Carlos Prestes não embarcou nessa, porque ele achava que, na verdade, era uma briga de oligarquia, porque tinha sido quebrado ali aquele trato da política café com leite, São Paulo, Minas São Paulo, e o Rio Grande do Sul mais fortalecido, com mais poder econômico, queria ter uma participação com o apoio do Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte? Não, da Paraíba, desculpa. Bom, o Luiz Carlos Prestes não embarcou nessa e ele dizia que era, na verdade, uma briga de oligarquias ali, uma briga de grupos, continuava sendo uma briga de grupos. E, no fundo, ele tinha até uma certa razão, porque logo depois, teve a Revolução de 30, aí vem uma coisa muito importante, que começa a se discutir o voto livre, o voto secreto, a formação de uma justiça eleitoral. Não tem mais coronel que controla, não tem mais governo local, aí sim tem uma justiça eleitoral independente e que poderia estabelecer um ambiente mais justo para as eleições. Então foi muito interessante nessa época, porque além dessas mudanças todas, já se previa em 1932 a utilização de uma máquina de votar. Então, não sei muito bem o que seria uma máquina de votar em 1932, mas olha como era vanguardista, né? O movimento tinha um viés vanguardista muito forte, né? Mas, como ninguém quer largar o osso, né, de poder, ninguém abre mão, o próprio Getúlio, em 37, institui uma nova Constituição que extingue o voto para presidente, extingue os partidos e começa um período ditatorial aí, né? Continuamos, aí vem a Revolução, a Constituição de 46, que é uma Constituição um pouco mais moderna, mais liberal e que restabelece a justiça eleitoral. Eu estou falando de justiça eleitoral, porque ela é de extrema importância, né? Ela é um marco divisor
digamos assim, de um marco civilizatório para o Brasil, né? Então, quando a gente pensa que o Brasil deu um avanço na questão das eleições, na questão das... a gente deve muito no combate às fraudes, na questão das eleições, combate às fraudes, justiça, participação popular. A gente deve muito à formação dessa justiça eleitoral, que a gente vai falar aqui bastante sobre ela, né? Bom, depois disso veio o regime militar, que aí é um período de exceção total de atos institucionais, perdas de liberdades, né, e individuais, e a gente retoma a normalidade democrática a partir da nova república com a Constituição de 88. O que está em jogo agora, eu acho que, já falei, né, são todas essas leis agora que vão ser consolidadas num único documento, e é isso que o CAMP pretende que a gente olhe mais atentamente e continue nesse estado de vigília permanente, porque não existe uma lei boa, né? A lei é boa quando é justa para todos, quando ela mas a sociedade é dinâmica, alguém pode falar muito sobre isso, é um tema que ele domina muito bem, né? E exige mesmo mudanças como a própria ciência, né? Você tem mudanças a partir de novas descobertas, no direito você tem mudanças a partir de novos modelos sociais, de novos modelos de comportamento. O Paulo, inclusive, gosta da lei, né? Acha a lei boa, né? Mas precisa de ser aperfeiçoada na escola. Alô? Sim, o conceito é esse mesmo. A gente estava... Obrigado pela introdução, para a gente ver como o marco legal e a democracia não se dá por passe de mágica, né? Não acontece uma varinha de condão quando estamos em democracia e temos as ferramentas para utilizar, e não é assim. Tudo que a gente tem é conquistado, extremamente difícil. Eu vi as outras mesas e achei interessante o tecnicismo que se debateu, mas pouca política. A gente não debate, na verdade, a política. E quem nos conduz, a nós, profissionais de comunicação, são os políticos. Nós não somos conduzidos, nós não conduzimos. Nós somos conduzidos. É como diz o lema de São Paulo, não ducor. Não conduzo, não sou conduzido, conduzo. Esse marco legal que nós estamos falando de revisão dele, ele tem base no Código Nacional de Telecomunicações, foi apresentado por um ministro chamado Adalto Lúcio Cardoso em 1963. Ele era liberal. A origem desse código é uma origem de direita, vamos chamar assim. É engraçado, porque estava o Jango no poder, se imaginava o que aconteceria se houvesse uma revolução janguista, que só na cabeça de quem pensava, mas não importa. E aí o ministro Lúcio Carlos da UDN, que era o partido mais moralista, mais à direita, ele imediatamente apresentou esse código que adotou o modelo europeu de comunicação política, que é o modelo de direito de antena, que se chamava. Naquela época era muito recente a introdução das televisões no embate político. Então eles estavam, o ministro Adalto Lúcio apresentou um projeto que regulava os direitos de antena. Esse projeto de 63, evidentemente, ele foi para a prateleira, foi escondido, depois quando veio o golpe. Não se regularizou, porque comunicação política é poder. Nós não podemos nunca deixar de entender que nós estamos no meio do jogo do poder. E comunicação política é puro poder. Bom, esse código foi até 1966. Em 66, os milico, Castelão lá, velho de guerra, convocam uma eleição indireta, mais direta, porque se votava para escolher delegado, essas coisas assim, com o código 66 ele aprova, e eles levaram uma coça desgraçada, perderam
vários governadores, perderam não sei o que, foi um caminho para, vamos arquivar de novo o Código Nacional e as leis, sumiu. E ficou sem nenhum tipo de lei até 70, vamos dizer assim. Eu não vou contar os detalhes, mas é legal, podia até contar, mas eu não vou contar o detalhamento todo. Mas é evidente que o que determina o movimento de exceção é a censura, é a falta de mensagens políticas, a falta de oposição, a falta de tudo isso consolidado no regime autoritário. E é claro que o Castelo Branco, imediatamente depois da primeira derrota, engavetou a lei, essa que nós estamos conversando agora. Em 70 tem uma eleição que é de lavada, que é a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo veio uma eleição em 74. Estou pulando, tá? Em 74 a oposição fez 64, por aí, 70% dos eleitos, com a lei de comunicação livre. Aí o Chico Santa Rita já estava trabalhando, que é o nosso ancestral. Se eu sou velho, o Chico Santa Rita é mais velho ainda. Né? Se ancião é problema para você, o Chico Santa Rita está enterrado lá, já é momento. Em 74 eles levaram uma coça, apanharam politicamente. O Castelo deu uma declaração sem ressentimento, pacote de abril. Quem é bem ancião que nem eu sabe direitinho que é pacote de abril. O Emmanuel sabe, o Tito sabe, todo mundo sabe. Fechou o Congresso, fez uma Constituição escrita em casa do Dr. Buzaide, Alfredo Buzaide, que à época era ministro da Justiça, escreveu uma Constituição e estabeleceu senadores biônicos. Bonito. O regime nomeava 1/3 da Câmara, como o Pinochet fez no Chile. 1/3 da Câmara dos senadores era nomeada pelos senadores biônicos. Pacote de abril vindo, faz eleição em 76, eleição em 78, sendo que os prefeitos de capital eram nomeados e os prefeitos de instâncias e dos minerais eram nomeados. Não sei por quê, que eles queriam Águas da Prata, por exemplo, era nomeado, vai saber. Enfim, as coisas da ditadura. E, bom, aí veio 78, 80 a organização partidária, que é a atual matriz que nós temos, PT, PSD, PTB, com novidades. E a primeira eleição, 82. O que aconteceu? No pacote de abril, o ministro Armando Falcão determinou uma lei chamada Lei Falcão. Alguém aqui já ouviu falar da Lei Falcão? Já o Mário é ancião como eu, tudo bem, não vale. Lei Falcão. A Lei Falcão proibia televisão livre, proibia tudo, só podia apresentar retratinho, parado e o currículo do candidato. Quer dizer, ela acabava com o debate democrático completamente. Houve um trabalho para derrubar a Lei Falcão, que eu não vou descrever em detalhe aqui. A gente conseguiu derrubar a Lei Falcão na televisão, fazendo um trabalho na televisão. Mas você tem que contar como que você burlou a Lei Falcão. Pois é, mas isso que eu não quero contar, senão eu não acabo o tempo. Pois é, a gente derrubou a Lei Falcão num trabalho de marketing político, vamos chamar assim, uma estratégia de não cumprir, usar a lei pelas brechas. E, na verdade, estreamos e, na sequência, fomos copiados no Brasil todo e a Lei Falcão caiu. Era uma lei super autoritária. Obrigado, Cacá. Mas depois você explica que a gente não está aqui para discutir uma futura lei para a gente burlar, não. Não, exatamente. Bom, então eu vou pular logo. Depois da Lei Falcão, caiu a Lei Falcão, a Constituinte de 88. Nós temos a lei, como o ministro tinha aprovado, o ministro Adalto, o Código Integral, como ele tinha aprovado, e aí tínhamos 1 hora de programa de eleitoral de manhã, 1 hora, tarde, 1 hora. 1 hora. Os programas partidários eram de 1 hora. Bom, 1 hora de manhã, 1 hora no almoço. A campanha de 89 é 1 hora. 1 hora qualquer candidatinho pequenininho tinha bom tempo. Então, uma campanha que produziu grande debate, muita vida de comunicação, muito interesse, a primeira campanha que vinha, né? Os debates, alguém falou aqui dos debates de 88, a moça aqui da televisão, ela falou de 1, foram 6, com todos os candidatos no primeiro turno. Bom, pulando ainda para resolver logo, a partir daí começou um processo de ataque à lei que nós estamos vivendo hoje. Primeiro,
O senhor José Serra me faz um artigo na lei proibindo imagem externa, participação de qualquer ser só o candidato. Ou seja, acabou com a campanha do PT, que tinha a base de fazer, mostrar povo, mostrar clipe, mostrar não sei o quê. Na prática equivaleu uma censura. Veio a candidatura Fernando Henrique, a candidatura ganhou com méritos, plano real, etc. Na sequência, outro ataque. Nova reforma eleitoral, corta pela metade, não sei o quê, papapá, e começa os penduricários, né? Partido daqui, não sei o quê dali, gráfica, não sei o quê, começa os penduricários, né? Que hoje nós vivemos um horror, né? A gente tem que tomar cuidado com um monte de penduricário. Alô? Alô? Aí depois disso, passou, a gente teve uma reforma que, é isso que eu queria que ficasse claro para vocês, eu estou monopolizando um pouco a palavra, é o seguinte, naquele momento a nossa classe tinha legitimidade para reivindicar. Vamos anotar. Quando começaram as mudanças, foram feitas 3 reuniões do parlamento, onde estive presente eu, o Geraldão e o Durano. Nós não tínhamos unidade, não tínhamos. De se reunir. Nesse sentido, viva o Camp. É um aplauso para o Camp. Viva o Camp. Nós hoje temos essa unidade. Estamos aqui sentados para poder discutir em torno da unidade do que nós vamos propor para a reunião. Bom, vou pular 2015, Sua Excelência Eduardo Cunha. Esse produziu um relatório de um senador chamado Marcelo Pires, que ele dizia uma legislação que combate, olha só, os malefícios do marketing político. Isso num documento para a Câmara dos Deputados, você votar como malefício, ninguém é bandido. Não é? Quer dizer, porra, qual é? Bom, o cara cortou o tempo de campanha para 45 dias, diminuiu os programas para 15 minutos, inseriu os proporcionais no desfile de retratinho. Tudo isso é visto como o quê? Empobrecimento da democracia, do debate, etc. É óbvio que para nós, e eu pensei muito em dizer isso a vocês, nós todos, a profissão da gente, esse negócio de marketing político, que eu nem gosto muito da expressão, é filha do horário eleitoral. Nós existimos e estamos aqui como categoria porque o horário eleitoral propiciou o livre competição em campanhas. Ou seja, nós somos fiadores da democracia, de alguma forma. Acredito eu que nós estamos indo para uma nova revisão da lei, que vou passar acho de fundamental importância, porque eu acho que nós precisamos primeiro trabalhar em torno de consenso e entender que nós somos apenas marqueteiros, quem manda são os políticos. Então não adianta se arborar de que o cara não sei o que, então não adianta pautar. Na última discussão, me lembro, eu queria pautar a reforma política e instalar o parlamentarismo. Não vai dar. Proposto pelo Camp e não vai passar o parlamentarismo. Precisa baixar a bola de todo mundo aí e olhar do que é viável, do que é prático, porque senão começa um sonho eterno aí de vamos mexer em tudo. Precisamos obter consenso entre nós, para depois levar o nosso consenso para a Câmara, e inclusive trazendo um puxadinho para dentro, que muitos querem que seja o puxadinho de tudo, que é a internet. A internet vem junto, porque a discussão se a internet é A ou B é boba, a internet é um meio, e nós temos que regular todos os meios. Logo, o Marco Civil está sendo discutido no Supremo, nós já vamos ter uma série de novidades que virão para o próprio processo político. A internet está contemplada nessa discussão um pouquinho melhor do que a gente imagina. E aí eu vou dizer o que nós podemos ambicionar como sugestão para um debate, depois vou passar para o Marcelo e para o Bruno, mas acho que é uma proposta de quem já... Espera aí, um minutinho só. Eu anotei aqui. A gente vai propor fazer uma proposta e estudar profundamente o financiamento. O fundão não deu certo. Nós precisamos ter como clareza que o fundão não funciona e o fundão, a maneira da distribuição, porque a ideia do fundão não é ruim. Ruim é a distribuição estar na mão dos caciques partidários. Isso inviabiliza nosso trabalho, que ficamos esperando o fundão entrar
E tem candidatos que nos contratam com promessas do fundão, e em determinado momento nos dispensam porque não entrou o dinheiro. A gente fica na mão trabalhando de graça. Então, o fundão é a primeira discussão, difícil de conseguir nessa barafunda que é o Congresso Nacional. Depois, eu acho que a gente devia tentar voltar com a campanha de 60 dias e aumentar os programas de 20 para 30 minutos, que era a medida original. Por quê? Para aumentar a relevância do nosso trabalho, para a gente lucrar com isso, como categoria. Estou propondo que se aumente o tempo de campanha. Também acho que é difícil, mas é viável. Depois, organizar a compra de mídia na rede. Precisamos organizar também, porque dessa última campanha a rede ficou muito pulverizada e proibido A, proibido B, não sei o que, tal. Quer dizer, a gente precisa ter um conceito de trabalho na rede. Qual é o que vai orientar o marco legal inteiro? Não adianta a gente ficar pegando de detalhinho aqui, detalhinho ali. Precisa ter um conceito. Na rede tudo é livre, então tudo é livre. Nós temos que definir que proposta a gente vai levar. Estabelecimento junto da discussão do fundão de regras claras de contrato de pré-campanha. Ou regras claras de pré-campanha. Porque a pré-campanha é uma ilusão. Não existe. É da natureza da política ser permanente e é da natureza do Congresso arrumar problema para a gente fazer campanha permanente. Porque a real é que pré-campanha não é aquela determinada pela lei. A gente acaba sendo jogado na ilegalidade. Querendo ou não, estamos todos na ilegalidade. Depois, isso são primeiras ideias, tá? Sem debate, porque isso tem que tirar o debate todo do campo. Apoiar a questão da participação das políticas identitárias, das mulheres, os pretos, as cotas, na medida que a gente, como instituição, tenha espaço para abarcar esse espaço também. Temos mulheres extremamente articuladas para poder participar de uma proposta que garanta isso, porque do jeito que está, as mulheres entram para serem tiradas fora. Essa é a verdade. Da forma como o fundão é distribuído, a mulher entra para fazer fundo e depois ela é tirada fora na hora da competição. Então, eu vou passar essa palavra para o Marcelo. O Marcelo vai falar de uma área bem simples, que é consensual, tranquilo, que é a área de pesquisa, que é pico. Nós vamos conceituar aqui fácil, concordar todo mundo com a área de pesquisa? Procuro, tá bom. Mas a gente volta depois. O que eu só queria que a gente conseguisse entender que, como categoria, a lei é nosso esqueleto. A gente não dá um passo aqui ali sem a lei. Então não adianta olhar de lado para a lei, que isso é tecnicidade, que é mania de querer. Não, isso não é tecnicidade, é o básico. É que nem o jogo da amarelinha, sem aquele treco do chão para pular, ninguém pula. E nós precisamos riscar o chão do nosso jogo da amarelinha, todos juntos como entidade. Por enquanto, é isso. Obrigado. Pode falar. Como o tema do Marcelo é fácil, ele fica por último, não é isso? Né? Marcelo tem mais para conversar, né, Marcelo? Tem mais detalhes para dar. Gente, obrigado. Não quero me tornar repetitivo aqui, vou tentar ser conciso, até porque eu estou aqui, vocês não têm noção, mas eu fico aqui me coçando para não ficar tietando esses caras. Porque aqui o cara que criou a expressão Lula lá está aqui. O outro que trabalhou com Bote Fé no Velhinho está aqui. Ulisses Guimarães, né? Collor, etc. Marcelo faz pesquisa no Brasil e em vários lugares, outros países. Então, assim, eu sou só um cara que veio lá do Nordeste para poder falar um pouco aqui para vocês também. Mas já fez seu nome também, né? Não, senhor. Mas eu quero agradecer, é porque eu tenho o mesmo nome do presidente do campo, e aí eu acho que ele quis me prestigiar por conta disso. E eu quero agradecer ao meu xará aqui, porque essa é uma das riquezas do campo. É oportunizar que, né, hoje eu estava aqui, não sei se Patrick ainda está aí, do Pará, tem gente do Piauí, tem gente do Amapá, tem gente de todos os lugares aqui, do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, e isso é muito legal. E a gente estar fora do eixo e ter a oportunidade de estar aqui debatendo também com grandes figuras que a gente sempre teve como referência e admira, é muito legal. E volto a reforçar a importância e o papel do campo nessa situação toda. E é claro que, se nós somos profissionais do marketing político, a maioria aqui,
ou de todo o ecossistema que gira em torno de campanhas eleitorais. E existem leis, e arcabouço jurídico, e um monte de coisa que nos afeta, e a gente não opina, a gente vai virar só aqueles reclamões que ficam só bodejando, como a gente diz lá no interior. Fica bodejando, fica dizendo que isso aqui não presta, isso aqui é ruim, isso aqui, mas a gente tem que... e aí volta a dizer o papel do campo nesse papel ativo de ir em busca também, de oferecer um espaço para que esse debate de fato ocorra. Eu combinei ali com o Jesse que eu ia polemizar para poder dar mais uma animada no negócio, mas assim, sobre fundo eleitoral, por exemplo, eu que faço campanha lá no Nordeste, para mim é importante fundo público. Nós não temos grandes empresas lá que possam patrocinar ou ter um interesse sequer em algumas situações. Então, assim, eu já acho que o fundo eleitoral público é importante. Agora, aliás, eu acho que todas as regras que estão aí, elas têm a sua validade e a sua importância. Mas eu acho que nós precisamos aprofundar o debate sobre essas regras. De repente, criar alternativas a algumas coisas que já existem aí, talvez uma coisa híbrida de financiamento. Debater também, aí eu concordo, sobre a pré-campanha. Precisa ter um debate sobre como formalizar as coisas da pré-campanha. Porque na prática, muitos dos que estão aqui, como eu que tenho agência, a gente trabalha de graça um tempão para poder receber na campanha. Essa que é a verdade. E isso é um problema que nos afeta diretamente. Então nós precisamos participar desse debate, precisamos discutir isso e precisamos ter muita naturalidade e tranquilidade para debater e discordar. A gente vai ter aqui opiniões pessoais. Um é a favor do fundo, outro não é. O fundo serve para isso, não serve para aquilo. Eu acho que a ideia inicial da reforma, quando ela ocorreu, era diminuir custos, diminuir os gastos de campanha, e isso não aconteceu. Aí, nesse aspecto, pode-se dizer, foi fracassado. Mas não aconteceu por quê? Por que não aconteceu? Né? O fundo eleitoral vem crescendo ano a ano. Eu acredito que não foi pelas regras que foram colocadas lá dentro, né? Que são muito restritivas em relação ao nosso trabalho. E aí eu concordo que deveria ter uma liberalização maior. Você veja, advogados, escritórios de advocacia são um dos grandes players do mercado de campanhas eleitorais hoje, porque é tão inseguro, e às vezes você está fazendo campanha no município, o juiz decide uma coisa, no município do lado o outro juiz define outra coisa, que o advogado ele tem um papel fundamental aí, não só na campanha como no pós-campanha. Então, eu acho que aqui, só para reforçar, não vou me estender muito também, até porque, né, com esses caras aqui, como é que eu vou me estender? Mas o CAMP vem dando essa contribuição importantíssima ao nosso setor, principalmente para desmistificar essa coisa. Nós não somos mágicos, nós não somos magos, nós não somos pessoas ETs que chegaram e vão criar. Nós somos estrategistas, nós somos publicitários, nós somos jornalistas, nós somos cientistas políticos, nós somos profissionais da área que atuam cada um na sua característica e na sua experiência, e que nós precisamos e temos uma contribuição muito grande a dar à democracia do país, porque campanha eleitoral e o debate eleitoral em si, ele é uma parte importantíssima do processo democrático de qualquer país. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente, obviamente, esse tema de reforma eleitoral a gente precisa, e o presidente Bruno já tem uma ideia, inclusive vai ser feita uma pesquisa com todos os associados do campo para que todos possam opinar, e nós já temos aí algumas ideias em relação à formalização desse debate interno no campo, para que a gente saia com uma proposta que seja mais ou menos consensual. Provavelmente nós não vamos ter consenso em vários assuntos, né, como é o caso aqui do fundo, mas em outros eu acho que a gente pode sim sair com uma proposta e oferecer à sociedade, né, para que isso seja debatido. A gente tem que, no mínimo, ajudar nessa desmistificação de que a atividade do marketing político é uma coisa ruim, que o profissional do marketing político é enrolão, é vendedor de ilusões, é isso e aquilo, porque não é. E vocês sabem que não é. Então, é muito bom estar aqui e poder dar de alguma forma uma colaboração.
Eu tenho uns números aqui que eu vou aproveitar para citar, porque aí eu passo a bola para o Marcelo para falar de pesquisa, porque eu também sofri para danado fazer campanha em capital com essa coisa de pesquisa. E eu acho que hoje a gente falou pouco de pesquisa. Mas eu não sei se vocês sabem, eu tive dando uma fuçada lá no site do tribunal e vendo as prestações de contas até o momento, e o maior setor desse ecossistema de campanhas eleitorais, o setor que mais foi beneficiado em 2024, vocês sabem qual foi? Não? Alguém tem palpite? Foi o setor de gráfica. Gráfica faturou mais de 1 bi, 23% mais ou menos do que foi o fundo. Então veja, às vezes a gente não discute isso, né? Serviços de terceiros, que aí entra o nosso trabalho de consultoria, 755 milhões, em torno de 11% do fundo. Mobra em plena área digital. Não, e é interessante, porque eu vi aqui, me chamou a atenção também, produção de RTV, 5,9%, 389 milhões, mais do que os impulsionamentos, que foi 303 milhões. Então, a importância do rádio e da TV ainda como um elemento muito importante dentro das campanhas. E, claro, que responde isso aqui, né, o que a gente vê. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprofundar mais o debate, sair do campo da superficialidade, entrar naqueles temas que a gente considerar que são mais caros para a nossa categoria. Claro que tem grandes mudanças que podem acontecer e outras mudanças mais ou menos que podem acontecer, e que a gente precisa participar disso, mas que nem caberia nem valeria a pena a gente entrar como associação com algum tipo de proposta, por exemplo, em relação à reeleição ou em relação a outros assuntos, porque dificilmente a gente teria força e a gente acabaria perdendo espaço no debate naquilo que é mais importante para nós, como é a questão do financiamento, do Caixa 2, do fundo, do uso da máquina pública, por exemplo, né, e outras questões mais. Eu queria dar só essa contribuição inicial, passar aqui para o Marcelo, e aí a gente... Eu acho que a gente precisa entender que comunicação política é tão importante quanto a política. Não existe política sem comunicação. Então, se a gente não entende qual é o papel da gente na sociedade, qual é o papel da gente na democracia, a gente não vai conseguir brigar por um espaço, nem brigar por mudar leis. Eu acho que o que foi feito pelo Bruno com as deepfakes foi fantástico. É uma primeira coisa, mas eu acho que a gente precisa entender a importância da gente como o papel social, como marqueteiros políticos, como pessoas de comunicação política. A gente precisa entender a importância disso. Não existe política sem comunicação. Se a gente se acha inferior à própria política, inferior aos políticos, a gente acaba não fazendo mais nada. Eu acho que esse é um momento importante para a gente deixar tudo isso no ar e tentar fazer mesmo propostas que a gente consiga vender e consiga aprovar. Né? Essa aí, como o Paulo, tem que ter cuidados, tem que ter alguns limites. Não, é só para complementar o que você está falando, com o que o Paulinho falou também. Nós nos acostumamos a receber todas as resoluções, todas as mudanças da lei e fazer um esforço enorme para nos adaptar a elas. E muitas vezes a gente reclama, por exemplo, o Paulo lembrou aqui, não pode imagem externa. Que coisa, por quê? Por que não pode imagem? Para baratear custo, não sei o quê. Na época a gente criava fazendas dentro de estúdio para falar da agricultura. Era um negócio assim louco, já numa jardim. E aí essa resolução durou uma eleição. Então agora, por isso que é importante esse nosso debate, porque esse novo Código Eleitoral, essa nova lei, ela vai reunir todas as leis, vai consolidar tudo num único documento, numa única lei. E a gente tem que estar muito atento, porque depois não adianta ficar reclamando, ou ficar se debruçando lá, tentando entender qual é a mudança e como que eu tenho que me adaptar a ela. Então, é uma proposta de mudança de conduta, né? De posicionamento. E a gente, de posicionamento. E a gente tem que ver que a gente está perdendo muito espaço para muita coisa. E, às vezes, para fragilidades que somos nós mesmos que estamos garantindo. Falando o Marcelo com as pesquisas
Pesquisa, hoje em dia, eu não sei mais o que fazer com pesquisa eleitoral. Tem instituto pelo Brasil inteiro, espalhado por tudo que é canto, você paga quanto você quer, eles fazem uma metodologia, que é a metodologia deles, você também não entende, engana quem compra, engana candidato e engana eleitor. Então, Marcelo, o que é que a gente precisa fazer como entidade? Marcelo, Botar ordem na casa. lá em Natal, no segundo turno, foram 29 pesquisas registradas no segundo turno, que tem 20 dias, ou seja, mais de uma pesquisa por dia. Da sexta para o sábado, antes da eleição, foram divulgadas 11 pesquisas, numa cidade pequena como é Natal. O negócio está feio mesmo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a confiança e o respeito do Bruno, em nome de toda a diretoria, me convidar. Eu não sei, Bruno, se você percebeu, nós estamos no mesmo nível dos mestres do marketing político. Está registrado. Mesmo nível físico, né? Mas mesmo nível. Gente, como foi falado, eu sou Marcelo de Giuseppe, eu e minha esposa. Eu vou contar rapidamente para vocês entenderem o amor. Isso aqui eu não vim fazer propaganda, porque o Instituto não faz propaganda, mas eu durmo com a roupa do IBESP há 20 anos. Na minha vida, eu e minha esposa fundamos na mesa da minha cozinha. Eu larguei uma carreira tranquila, minha esposa também, deixou de ser uma ótima arquiteta com formação no Mackenzie, porque nós sonhávamos eu cansei de ficar recebendo pesquisa nas campanhas assim, eu vou estudar, comecei a estudar antes, porque eu acho que eu sou melhor que isso. E aí, isso me machuca muito, o assunto pesquisa, eu não aceito falar em mal de pesquisa, não gosto disso, e desde a fundação do IBESP, que já vai para mais de 20 anos, nós temos como conceito de não divulgar pesquisas. Por que nós não divulgamos pesquisas? Porque pesquisa é apenas e tão somente ferramenta de planejamento. Então aqui eu tenho profissionais de marketing que eu já atendi, nossas pesquisas têm no mínimo 200 páginas, tem mapas, tem gráficos, a gente faz a cidade inteira. Eu não terceirizo entrevista, eu faço dentro do meu instituto, nesse momento não, porque assim todo mundo acho que ralou o peito lá, mas tenho 44 pesquisadores trabalhando em cima do meu andar. Tá? Então, todo o cuidado que eu tenho para fazer uma pesquisa, e eu entendo o meu tamanho dentro de uma campanha. A minha função única como instituto é ser honesto, faço um ótimo estudo para entregar na mão dos profissionais de marketing para que eles transformem aquilo em comunicação. Essa é a minha única função, mais nada que isso. Acontece que as pesquisas, só que apesar de eu não divulgar pesquisas, eu não sou contra que outros institutos divulguem. Porque eu não sou contra, eu acho que o Instituto ele tem o direito de divulgar. Eu não vejo nada assim de importante para a sociedade. Olha, informação da pesquisa, eu não vejo. Eu achei que é importante a gente entender a avaliação de governo, a gente entender o que o brasileiro pensa sobre esse assunto, aquilo, mas o voto estimulado, que eu sempre digo, nas minhas 300 páginas que eu apresento, quando eu vou apresentar, eu falo, agora é o momento mais desimportante da pesquisa. Passou, ok, vamos passar e vamos ver um monte de potenciais, vamos ver um monte de coisa aqui. Acontece que as pesquisas, elas vêm sendo usadas de forma criminosa, tá? Em 2020, após as eleições, a gente sabe disso, sempre dá uma caída de trabalho, e eu fico desesperado, não mais trabalho, preciso dar uma folgada ali, mas eu me debrucei no site do TSE para entender, e fiquei do meio-dia à meia-noite trabalhando. Nós tínhamos lá mais de 10 mil pesquisas registradas. E por que nós não temos esse dado certinho? Porque você tem até a 100ª pesquisa do Instituto ou até a 100ª pesquisa de uma cidade. Então você não consegue mensurar, mas chegou acima dos 10 mil. Nós tivemos ali em 2020 652, entre aspas, institutos que registraram pesquisas. Vocês vão entender por que as minhas aspas, tá? 91,1% dessas empresas que fizeram pesquisas registradas não tinham site. Hoje o site é o nosso cartão postal, é básico. A primeira coisa que você faz é um site bonitinho para o cara ver que você existe. Aí quando a gente procurava lá, falava assim, ok, Instituto tal, procura o site, põe no Google, não se acha. 35,9% das empresas tinham menos de 5 anos de fundação. E aqui eu quero fazer um relato. Você nasce, você vai criando o corpo, um dia você fala assim, agora eu tenho coragem, eu tenho credibilidade, eu tenho força, eu tenho operacional para disponibilizar essa pesquisa para a sociedade me avaliar. Uma empresa com menos de 5 anos, desculpa, eu estou aprendendo ainda, e eu não divulgo, eu posso divulgar, mas não divulgo porque eu acho desnecessário, mas como pode uma empresa com menos de 5 anos divulgar? Pior que isso, 11,5% dos institutos foram fundados no ano da eleição, em 2020. Fundou, fez pesquisa e divulgou.
7,2% das empresas tinham processos judiciais eleitorais em andamento. Eu bati numa mulher e depois casei com outra. E ninguém falou nada. Estava lá, o cara funcionando. 68,7% das empresas tinham capital social menos de 70 mil reais. O que é capital social? Você vai montar uma empresa, você tem escrivaninha, você tem computador, só de tablet eu tenho mais de 100 mil reais. Como pode uma empresa que não tem menos de 5 mil reais, aliás, de capital social, ela ter conseguir fazer uma pesquisa? Eu explico porque as empresas elas criam ali uma empresa com menos de 5 mil reais de capital social, porque com isso ela paga valor menor para divulgar pesquisa. Tá? Então ela usa a lei para cometer o crime. 82,6% das pesquisas divulgadas foram feitas por outros ramos de atividade principal. O ramo de atividade principal de pesquisas de opinião é o 7.320-3 alguma coisa. E o que você tem? Você tem 87 ramos de atividade principais diferentes. O cara, empresa de van, armazém. O que o cara do armazém faz? Ele tem o armazém dele lá, ele pega e fala assim, vai no contador, paga 300 pau, o cara coloca como atividade secundária pesquisa, ele vende resultado para todo mundo, não vai preso mesmo e boa. E eu ganho meu dinheiro no ano de eleição, quer ser mais fraco porque tem um dia que não pode beber, né? Então eu vou sentar um pau aqui. 8,3% das empresas ficaram inativas em 2021. Em 2021 o cara fechou a porta, afinal de contas já ganhou meu dinheiro, para que trabalhar, né? 12,7% dos municípios com menos de 5 mil eleitores, que representa 26,8% dos municípios brasileiros, registraram pesquisa. Senhores, eu sou campeão em trabalhar em cidade pequena, eu adoro cidade pequena, ali é pulsa. Já fiz pesquisa aqui na eleição de São Paulo, trabalhamos lá na campanha do Bolsonaro, não tem nada igual trabalhar numa campanha pequenininha. Você sente o marketing político muda, o voto é demais. Você conquista o padre e assim a gente ganha a eleição. Não tem o que fazer de pesquisa. Tá? Se você chegar lá e falar assim, custa 3 mil reais, 4 mil reais, o cara fala, não tem verba. Às vezes o prefeito tem, mas não tem verba, mas eles fizeram e registraram. Em comparação com 2016, o ano 2020 que eu estava analisando, teve um aumento de 266% das pesquisas autofinanciadas. O que é isso? O IBESP é o contratado e o contratante que pagou a pesquisa sou eu mesmo. Isso é o crime mais organizado que a gente vê, porque o cara esconde quem pagou, e aí tem o crime organizado, tem um monte de gente que paga a pesquisa. E aí, senhores, acabou 2024, eu peguei minha equipe, falei assim, ninguém vai ficar sem trabalhar, vamos sentar e vamos fazer a mesma análise. No terceiro dia, senhores, eu quase infartei. O Oliveiros, eu trabalhei com o Oliveiros na campanha, eu sei que o Oliveiros é um cara, tudo que ele falou aqui é verdade, tá, gente? Eu quase infartei quando eu comecei a olhar o resultado que a gente... Era um absurdo. O que aconteceu? A pesquisa eleitoral, ela virou um crime organizado e institucionalizado. E eu vou dizer por quê. Porque eles usam a lei, eles fazem tudo dentro da lei para criar uma pesquisa que não existe, que não faz pesquisa, e aí a gente demoraria muito para falar as manhas que os caras têm, mais fáceis. Eles chegam numa cidade, mandam 2 pesquisadores, um fica na igreja, na porta do supermercado, então as pessoas falam assim, olha, teve uma pesquisa, não fez a pesquisa e coloca ali o resultado final. Todo crime tem uma vítima. Nesse crime não tem uma vítima, tem várias vítimas. Primeiro são os bons políticos. E aqui eu vou contar uma coisa. Eu atendi 2 deputados federais de mandato, que saíram candidatos a prefeitos, que sofreram esse tipo de problema de pesquisas fake news que saíram, né? E os 2 me falaram assim, olha, tem que acontecer alguma coisa, não dá mais para todo dia sair pesquisa falsa aqui na cidade. Eu falei, mas você é deputado federal, cara. Você não pegou, não se mexeu. E me parece que a coisa chegou ali em cima, porque um prefeito, eu encontrei na semana passada na reunião da Associação Paulista de Municípios, o prefeito de uma cidade que eu fiz a campanha, ele é do União Brasil, foi para Brasília, parece que o União Brasil fez uma reunião e me contava que o ACM Neto falou assim, chamou todo mundo e falou, gente, a gente precisa fazer alguma coisa que todo mundo está reclamando desse tipo de ação, que são essas pesquisas. Então, não incomoda mais a mim ou os institutos sérios que nós temos aqui. Os bons institutos de pesquisas, eu não sou afetado financeiramente, porque se o cara quer uma pesquisa, para depois eu ficar 3 horas apresentando, falar as coisas que o cara não vai postar, e blá blá blá, ele me contrata, sem problema. O que ele me afeta?
Porque meu filho chega na escola, isso não é mentira, eu tenho meu filho mais velho, uma empresa familiar de quinto passando, meu filho mais velho já trabalha comigo, quase brigou na escola, fui chamado, porque eu moro numa cidade pequena, a escola é da minha tia, porque quando o professor chegou e falou assim, o que vocês vão fazer da vida? Ele falou, você cientista político, eu vou trabalhar no instituto de pesquisa. Ele nunca tinha falado isso, o amiguinho falou assim, o teu pai vende aquelas pesquisas falsas? E ele queria brigar com o cara. Eu falei, filho, normal, mas isso me afeta, a imagem da pesquisa. E afeta também os grandes institutos que nós temos, vários aqui dentro do campo. E isso aqui, a gente acaba também perdendo uma noção do que está acontecendo. A boa imprensa, eu digo isso para a boa imprensa, porque a gente tem imprensa que se aproveita desse fato, tá? Mas a imprensa, ela é levada a erro. Em uma cidade que a gente estava trabalhando, o meu candidato estava atrás, numa situação bem complicada, o Poder 360 divulgou uma pesquisa colocando ele na frente. Tá? Então não preciso nem dizer o que aconteceu. Houve uma união de forças. Assim, olha, vai lá, me põe na frente. E aí a cidade, uma cidade média para grande, na necessidade de ter informação, porque eu reputo o Poder 360 um portal muito sério, naquela ânsia, coloca isso, é uma pesquisa na cidade e tal, e colocou. Mas a pesquisa, a nossa interna, eu fiquei muito bravo com aquilo, foi um absurdo, isso aí não vai fazer você ganhar a eleição. E aí eu fico mais bravo ainda, porque a gente tem dinheiro para receber, para a gente demora, né? Para fazer, o criminoso não espera, não vende a prazo, a gente vende, né? Marcelo, só um parênteses, a gente vai ter que acelerar, porque a gente tem que fechar 7 encontros. Já fechei aqui. Para poder ver se Tá quer bom. fazer E o cliente sempre tende a acreditar só naquele que está bem, né? Só ele. O TSE também é uma vítima, porque ele não tem condições de fiscalizar 5.570 cidades. Os profissionais de consultoria política, por que eu digo isso, me dói no coração? Porque eu vi acontecer, porque as pessoas estão reputando esse crime eleitoral organizado, institucionalizado, como uma ferramenta de marketing de guerrilha. Então eles estão, ao invés de pegar um profissional de marketing conceituado, fazer um trabalho estratégico, que foi falado de manhã aqui, o cara pega lá e fala, não, eu viro voto com essa pesquisa criminosa. Então o que aconteceu? Eu me debrucei nos 902 artigos que nós temos na lei, são 372 páginas, eu me debrucei principalmente nos 20 artigos que são diferentes da pesquisa. Nós temos de tudo isso que eu falei, nós temos dos 18, apenas 2 que poderiam reduzir isso aí. Primeiro, acabar com o autofinanciamento, e o segundo, a atividade principal da empresa que vai divulgar a pesquisa ser a 7.320, o KNAI principal. Isso, mas em compensação, os outros 18 não ajudam isso. E aliás, você percebe que não é uma vontade do político ali, na verdade é falta de conhecimento. Por isso, eu acho importantíssima essa ação que o Campi vai ter, a gente ter uma pesquisa interna, e eu gostaria muito mesmo que a gente tenha um grupo de trabalho para tentar produzir um trabalho como o São Paulo aqui, que seja palatável, que eles aceitem e percebam que a gente quer ajudar e não atrapalhar a democracia brasileira, que se não for assim, jamais será justo e perfeito, senhores. Bom, acho que boa noite, né? É Márcio Macedo, eu sou da análise de inteligência, um paraense hoje radicado em Santa Catarina. Marcelo, você comentou e trouxe a tua angústia realmente dessa dificuldade de como trabalhar questão de pesquisa. Eu não sei se a pergunta você teria como responder, mas fica até para o campo. Qual a relação que vocês têm com a ABEP, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, né? Naquilo que você comentou, como criar estratégias e parcerias e associações para combater esse tipo de mal feito, de ações. Fica como sugestão, né? Se já existe a relação, ok, mas é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa que tem um trabalho muito forte com relação a esse combate, a esse tipo de maus institutos de pesquisa. Márcio, eu não tenho relação com a ABEP, eu trabalho 99,9% com política e gestão pública, então assim, eu não tenho, a ABEP tem uma boa parte de mercado, eu não tenho essa relação, mas eu conversei com uma pessoa lá e ela se colocou também muito preocupada com essa situação. Os outros institutos estão muito preocupados, eu percebo o meio político no momento, é um momento muito propício para a gente entrar com alguma coisa assim, sabe? Com coisas, como disse o Paulo, palatável, não adianta vir com ideias malucas, mas eu acho que, eu lendo os artigos, você percebe que falta conhecimento de como funciona a pesquisa. Eu vou dizer apenas um parágrafo, diz o seguinte: aquele instituto que acertar o resultado durante 5 anos seguidos, ele vai poder divulgar. A pesquisa, eu sempre faço a mesma analogia, ela é como o Waze. Hoje eu vim com o Waze da minha cidade, que eu moro na praia.
Ele te diz o caminho, o melhor caminho para você fazer e despretensiosamente põe o horário. Tá? Aí ele muda, olha, agora o horário não dá mais, tal, muda para cá, tal. A pesquisa é para dar caminho, não é para acertar resultado. E você percebe que os políticos, eles não conhecem. Então acho que a força nossa mesmo é realmente mostrar para eles, opa, entendi. O que nós precisamos fazer para melhorar? A importância só é a gente tentar minimizar esse tipo de crime. A dificuldade é a gente conseguir consenso, tanto entre nós, quanto consenso junto à Câmara dos Deputados. Eu acredito que o momento político é favorável. Nós estamos vivendo um tempo de afirmação da nossa democracia, com os acontecimentos que aconteceram recentes, e espaço para conversar sobre fortalecimento da democracia. Quando a gente fala em estender o tempo de TV para cidades até 100 mil habitantes, nós estamos falando em gerar mercado para todos os marqueteiros. Quando nós estamos falando em buscar o projeto, o programa de 30 minutos, como nós tínhamos, e 30 das inserções, que por acaso foram criações do trade, quem criou as inserções somos nós, ideias nossas, de modificação para provar que dá certo, nós estamos nos colocando à disposição, porque esses 10 minutos foram nos tirados por censura, em última análise. Se for pensar o que isso representa, foi apenas uma vontade e uma interpretação da Câmara de que marketing político era coisa de malefício, como eu disse, faltava botar uma vassoura para a gente montar em cima e sair voando, e a criminalização da nossa profissão, que nós passamos por isso muito diretamente e que foi muito difícil. Você estava andando na rua, o cara perguntava, você tem que fazer muito treta em Brasília. Quer dizer, a vida social da gente foi afetada, muito afetada. Então nós precisamos produzir esses consensos. Que bancada nós temos? Que bancada tem o Fábio? Conhece 3 deputados, eu conheço 10 deputados. A gente vai juntar a bancada da gente. Vamos fazer uma bancada do camp lá. O Bruno também está articulado com a Câmara, também tem espaço lá. Vamos todo. Esse é o tipo de esforço coletivo, desculpa, Cacá. É o tipo de esforço coletivo que nós precisaríamos fazer com organização para chegar com um pacote de transformações em condições de ser escutado e em condições de ser abrangente e nos servir de forma real, verdadeira. Não, imagina, eu estou falando com o Bruno, tapete vermelho lá na Câmara agora, né? Não, mas independente do que a gente vai discutir da lei, eu acho que a gente precisa sair daqui com alguma coisa mais definida, não hoje, evidentemente, sair do camp, por exemplo, qualquer tentativa de tolher a nossa atividade tem que ser combatida, né? Nós queremos promover o debate, nós queremos recuperar o interesse das pessoas pela política, nós queremos que a questão, no primeiro encontro aqui, eu vi um pouco a angústia da Sila aqui, que acabou, né, a discussão programática, a gente não discute mais o que o país vai ser daqui a 10 anos, né? Vamos construir ferrovias, vamos construir... Não se discute mais isso, né? É um personalismo, é uma coisa... E isso é a nossa tarefa também, a gente ter consciência que nós participamos da mudança do país, né? Não só os políticos. A importância mesmo da profissão, a importância mesmo. Claro. A judicialização e a criminalização do nosso trabalho, ela deriva de objetivos políticos. É óbvio que nós, livres, temos condições de impactar mais a sociedade com que a gente venha a ter soluções e ideias. É óbvio que nós somos mais fortes se a gente tiver mais espaço e menos censura. Então, o Eduardo Cunha, que por acaso aqui virou meu adversário, sei lá o que, o Judas para malhar, ele definiu a lei da midiática que nós temos, que aliás a mídia é muito pouco colaboradora nossa, porque ela quer ter a intervenção, a palavra final sobre tudo, ela não quer que a propaganda política seja livre, porque em sendo livre pode mudar os destinos de compromissos midiáticos que eles têm, mas isso faz parte do trabalho, não é questão de reclamar.
A mídia nunca publica uma matéria, precisamos mais democracia na lei eleitoral. Não existe. Somos só nós para nos defender. Ele cortou nosso tempo, cortou nossa... de televisão, Fábio, mas vamos considerar que a rede também entra nisso, entra todo o mix, todo o trabalho de comunicação com a massa, tudo isso entra. Ele cortou por conta de que a mídia, toda vez que extrai o horário, diz que aumentou a venda de aluguel, de streaming, aumentou não sei o que o povo odeia a propaganda política, que o povo não gosta de nada disso. E isso é uma farsa, é uma mentira. Nós sabemos, quem está nas pesquisas vale. Nesses anos todos sabemos que o povo espera o tempo da política, é assim que ele fala. Ah não, só aparece quando chega o tempo da política. Ele só volta aqui quando tem o tempo da política. O povo fala assim. E o tempo da política é que formou a condição de hoje. Nós temos um debate de esquerda, direita, muito mais maduro, um eleitor muito mais solidário, por trás dessa guerra toda de fake news e política do ódio, que tem um grande consciência. Que, eu espero vai fortalecer nosso diálogo democrático. E sendo assim, nós temos que lutar pelo nosso espaço. Os advogados foram muito mais competentes. Eles conseguiram embarcar na lei um pagamento fora da prestação de contas. E nós precisamos pagar essa pessoa, se para nós um pagamento fora da prestação de contas, lindo. Inclusive eu cheguei a falar com um deles, não, isso, o presidente da Bradep, falei com ele, não, isso daí a gente pode providenciar, incluir vocês também. Opa, vamos nessa. Opa, prestar serviço à prefeitura, sem necessidade de licitação também? Então, o tema é complexo, porque vamos esbarrar para licitação de contas públicas, é outro assunto gigante, 35 horas de discussão aqui. Então é um apelo que o Bruno nos encarregou de fazer esse apelo, que a gente pense seriamente, organize isso em comissões de conversa. Por exemplo, pesquisa falsa não ganha eleição? Não ganha. Você está falando... Não, pesquisa falsa é um problemão e uma discussão da democracia ocidental como um todo. Não é uma questão brasileira, né? A França proíbe por 10 dias, talvez seja essa a proposta que o Trump possa abraçar. Eu não sou contra. Proíbe por 10 dias, os institutos de pesquisa não vão querer. Enfim, gente, é isso, é um apelo à unidade que eu estou fazendo aqui para melhorar em comissões que a gente possa organizar e fazer um debate sobre o que nos convém, né? Olhar para a rede sobre o que nos convém. Mas também, não só na véspera da eleição, né? Não só claro, claro, o que nos convém. E depois não chega na última hora que é apresentar, porque nós precisamos viabilizar também politicamente. Na última hora você fazer a comunicação. A gente vai ter que terminar. Acabei de ser chamada aqui, atenção. Está marcando 13 minutos. É fake news aqui no relógio. É que infelizmente nós precisamos entregar o espaço às 19. Mas depois a gente vai ter um momento lá no Happy Hour, eles estão todos convidados. Eu já falo onde vai ser. Muito obrigada, pessoal.